bom dia, como vocês estão? Voltei com a live que eu nunca fiz. Tive aí um tempo de descanso, de mudança, literalmente, e precisei, né, dar um time aqui. Vocês que me acompanham sabem, né, gente, que a minha vida pessoal, ela caminha proporcional e ela tem um certo privilégio aí dentro do meu movimento. Então, voltamos com uma convidada assim, ai meu Deus do céu, pra lá de especial. Vou chamá-la aqui, porque assim, ai meu coração. O papo que eu vou bater hoje com essa pessoa que tá na minha vida há muitos anos. Ai, tô aqui, ai meu Deus do céu. Bom dia. Bom dia! Ai, que quadro lindo de girassóis! Oli, meu Deus, primeiro que saudade! Que Pois é, quanto saudade! tempo, não é? Já, eu te vi, eu acho que 2022, quando a gente se reencontrou. Você tava fazendo a novela. Tava fazendo 22, eu estava Vinte e fazendo. dois ou 23? Foi 23. Qual novela eu estava fazendo? Ah, você tava fazendo a Navalha. Fuzuê. Isso, eu fui cobrir a. Eu fui lá pelo Notícia Preta cobrir a estreia de. Ai, gente, eu esqueci o nome da novela agora. Mas enfim. Fuzuê. Foi, é isso. É, que era Maria Navalha, era Fuzuê. Isso. E assim, só para contextualizar, né, gente? Eu conheci Oli em Logo Paraisópolis. Quem tá aqui comigo há um tempo já sabe dessa história, mas para quem tá chegando aqui, Oli fazia a melodia em Love Paraisópolis e naquela época eu estava formando na faculdade, resolvi criar uma conta no Instagram, uma fanbase, né, para novela. E tudo aconteceu, assim, foi amor à primeira vista. A personagem, assim, me encantou, me trouxe conexão, né, com a minha mãe também, enfim. Então eu fico muito lisonjeada e feliz de ter aqui nesse Eu que projeto que tem agradeço. todo o meu coração. Eu que agradeço o convite, o chamado. Enfim, é essa história toda aí que você contou. Essa história toda. E foi muito especial, assim, te reencontrar depois de anos. Porque na época da novela de Ela Paraisópolis, eu cheguei aí ao Rio, mas eu não consegui, de fato, encontrar todo mundo. E aí, É, quando nós eu fomos voltei... fazer naquela. Eu encontrei com você com a Dani Ornelas. Não? Isso! É, eu me Muitos, lembro disso. muitos anos atrás. Tem um bom tempo também que eu não vejo Dani. Saudades, inclusive. E Ela estava aí, com eu... uma peça em cartaz agora há pouco aqui no Rio. Sim, sim, sim. E aí, eu te convido para esse projeto, Li, que nasceu de uma necessidade minha de falar sobre as nossas histórias, sobre a ótica da positividade, da positivação, né? Porque geralmente a gente é convidada para falar da nossa história só por um viés que às vezes nem aconteceu, né? Geralmente se tem essa ideia de que pessoas pretas vieram de um lugar X, Y e tiveram uma história tristíssima, né? E não olham para a nossa felicidade, né? Para os nossos ganhos, para tudo aquilo que a gente conquistou e conectou durante a nossa vida. E você é uma dessas mulheres que eu admiro, que eu tenho um carinho enorme e que me inspiram, né? E eu queria começar essa live te perguntando: se você pudesse contar a sua história sem começar aí pela dificuldade, por onde você começaria? Pela infância, assistindo um filme chamado Orfeu do Carnaval, uma produção franco-brasileira que eu assisti em casa. Eu me lembro de uma cena muito assim, que era, tava meu pai e minha mãe na sala e eu sentada assim, meu pai sentado assim, e eu entre as pernas dele assistindo esse filme.
Ai, que E me marca esse lugar porque é onde eu descobri a profissão que eu queria ser. Na verdade, né, eu nem sabia o que era ser atriz, o que isso significava. Mas aquela imagem e uma cena que eu não me lembrava, que eu assisti esse filme devia ter uns 7 anos. Eu não me lembrava depois muito do filme no todo, mas ele me lembrava muito de uma cena. E aquilo me tocou e aquilo me deu essa coisa de interessante viver outras vidas, como é isso e tal. Então, seria essa lembrança. que lindo, que lindo. E a arte, né, sempre ali trazendo, pra gente que é artista, né, eu sou fotógrafa e falo que já nasci de uma base artística, meu nome é Angel Jackson, não é à toa, né? Vem do meu pai, muito fã desse cantor, É. e eu falo que desde que eu me entendo por gente, eu respiro arte, assim, então não tinha como fugir, né, desse lugar, e entender mesmo que isso faz parte de nós, tá aqui no nosso DNA, né? Hum, é E, verdade, faz parte da gente. e Oli, teve algum momento na sua história que você percebeu que você estava criando um caminho que era só seu, diferente do esperado? O tempo inteiro. Não, porque minha família é uma família que se preparou e sempre incentivou muita gente ao estudo, né? Os meus pais queriam que a gente tivesse uma boa formação, tivesse uma faculdade para ter independência financeira, enfim, coisas, né, que a gente deseja para os filhos, né? E o artístico nunca é uma visão para os pais, sobretudo quando são pais que são trabalhadores, batalhadores, não tem assim um histórico familiar, artístico, um histórico familiar de pessoas que tiveram as suas empresas, é histórico de gente trabalhadora, né? Sim, Querendo o melhor sempre, mas gente trabalhadora. Então, você falar em arte, para quem estava imaginando que os filhos iam fazer uma faculdade, prestar um concurso público e ter sim, estabilidade na vida, porque de fato isso é muito importante, não que não sim. seja. Estabilidade na vida é poder se programar, se organizar, porque cada vez mais a gente está vivendo mais, né? A longevidade das nossas vidas é uma realidade hoje. Há Total. 30 anos atrás, nem tanto. 30 anos atrás, a gente olhava uma pessoa de 60 anos e já via essa pessoa de 60 como se tivesse 90. Hoje você vê Total. pessoas de 60 anos no auge, no esplendor da vida. 70, 80, 90, no esplendor da Aham. vida. Então, ter esse se programar para poder chegar lá bem, precisa de uma estabilidade. E aí, para os meus pais, a carreira artística não era sinônimo de Estabilidade. estabilidade financeira. Como é que essa menina Uhum. vai viver? E como é que ela vai ter a casa dela? Como é que ela vai envelhecer? E também tinha muito essa coisa do artista que não tinha, que tinha uma vida muito maluca, né? A gente cresceu e ainda tem essa aura, né? Que a gente é Sim, sim. doido, que a gente não tem regra para nada, que a gente não tem horário para nada, que tudo a gente é enfim, sei lá, nem como é que a gente dorme, de onde a gente sai. Mas tem um lugar aí no imaginário que a gente tem uma vida muito doida, que não é. Não Total. necessariamente. Tem pessoas que são da área administrativa, financeira, médica, que são muito mais loucas que eu. É bem normalzinha. Ou então, Oxe, as pessoas têm esse imaginário, né? E os meus pais tinham. Tinha muito programas, até hoje, os programas, as revistas, fulano saiu com ciclano, que separou, que fez isso. E outra coisa também que tinha muito, a gente via muito poucos negros na televisão, que era o que os meus sim. pais tinham de contato com a arte. Eram as novelas. E a música, era o que chegava, né? Então, meus pais não eram frequentadores de teatro, foram ao cinema quando jovens, depois se casaram, isso ficou mais distante. Então, assim, a interpretação, o ser atriz, era o que estava na novela. E o que estava na novela não tinha pessoas parecidas comigo. Mas essa menina vai viver como? Nossa, total.
E é a preocupação mesmo dos nossos pais com a nossa vida, assim, né? E não é aquela coisa de ditar o que você vai fazer, é muito nesse contexto de uma preocupação, né? Que só depois que a gente vira adulto que a gente entende, né? É uma preocupação, um cuidado mesmo, né? Sim, De, de garantir. Eles fizeram o caminho para que a gente tivesse condições. Eu venho de uma família ah, não rica, mas não uhum, uma família de uma pobreza extrema. Pelo contrário, sei, sempre morou em casa própria. A gente não precisou trabalhar cedo para poder ajudar dentro de casa. A gente foi trabalhar na hora que precisava, que tinha que, assim, ir lá, sim, começar a andar com os próprios pés para se organizar na vida. Sempre fomos incentivados a estudar, a ter uma profissão. Na época dos meus pais, o concurso público era um lugar realmente. Eles insistiam muito nisso, porque o concurso público era um lugar de estabilidade, onde as pessoas tinham, onde as questões raciais não. A partir do momento que você fez concurso, passou, cargo é seu, né? E ali você pode planejar uma vida com tranquilidade, era o que eles desejavam para gente, né? Mas não no lugar de cercear o nosso criativo, não de cercear as nossas possibilidades e potências. Era só um cuidado de que como vai ser a vida no futuro, não é? Porque os pais da gente, os nossos pais, avós, bisavós, eles viveram uma época mais dura, né? E aí eu não tenho filhos, mas eu imagino que se tivesse, eu ia pensar uhum, assim, para os meus filhos, eu não quero que eles tenham mais conforto que eu tive. Eu tive sim. conforto, mas eu quero que os meus filhos tenham mais conforto do que eu tive. É natural, né? Perfeito, perfeito. Meu pai faleceu ano passado e ele tinha muito isso comigo, assim, sabe? E ele falava muito, Angel, não é para te cercear, é só um cuidado mesmo que a gente tem, porque eu saio de Minas, vou morar no Rio, que são contextos totalmente diferentes, né? Eu fiquei um ano no Rio. Agora eu tô em Salvador, então assim, para eles é uma coisa tipo assim, meu Deus do céu, como assim, né? A Assim, gente queria pra ficar aqui, de repente você vai pro mundo. isso é uma diferença quando a gente nasce com essa porcentagem artística. A gente é muito curioso. Muito Aham, curioso. A gente quer explorar o mundo. Para os meus pais também, tinha isso. Bom, qual que era o mapa deles? Vão se formar, casar, criar suas famílias e vão viver aqui próximo. Vou ver meus netos, bisnetos, aqui perto. Aí, no meu caso, eu fui aquela que tinha aquela anteninha para fora, assim. E tipo assim, mas eu queria ir até ali. só Eu tenho um uma imagem que pouquinho. quando eu era muito pequena, a casa que eu morava no bairro da Penha, em São Paulo, antes de construir os prédios todos, a casa era mais alta, assim, né? Sim. Então, era uma rua mais alta, então a casa ficava mais em cima. E aí do banheiro tinha uma janela que dava para o quintal, só que essa janela dava para um horizonte. E lá no horizonte tinha uma igrejinha. Eu adorava entrar no banheiro só para ficar olhando para aquela janela. O que que tinha? Depois a igrejinha. Essa curiosidade do que tem ali? Deixa eu lá ver. Sim, sim. Assim, e aí acaba que a gente faz isso, né? Eu, por exemplo, Sim, sou uma pessoa que nasceu na zona leste de São Paulo e me divido entre duas cidades, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Agora eu estou no Rio, Rio. por exemplo. Sim, sim. Daqui a pouco, aí, mas eu estou sempre assim, vai para um lugar, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. A base está aqui, né? Entre São Paulo e Aham. Rio. E aí, É, enquanto atriz, né, você vai experimentando outros lugares também, porque isso vai desenvolver, vai te ajudando a desenvolver as suas personagens, né? e a vida chama mesmo, assim. Eu, se não fosse a minha profissão de atriz, muitos dos lugares que eu conheço e da forma que eu conheci, eu não Sim. teria possibilidade. Teria, sim, sei lá, faz um pacote, viaja, vai conhecer, mas um lugar de turista.
Quando você sim, vai profissionalmente, você conhece desde o lado mais incrível e chique, rico, que pode te oferecer, ao lugar mais humilde, que total. você não estaria ali, né? Você vive bastidores de coisas que você fala, meu Deus, eu estava aqui, eu vi isso acontecer na minha frente, e aquilo vira história lá na frente, né? Sim, sim. É, a carreira artística faz isso. Aí é muito bom. E você falando aí, olha, me desbloqueou uma memória da infância, porque lá em Betim, né, eu sou de Betim, em Minas, e tinha antigamente alguns festivais, assim, eram dois no ano, que era a Feira da Paz e o Betim Rural, que era mais voltado, né, para o sertanejo e tal. E aí, nos dias que começavam, ficavam luzes, assim. E eu ficava, na minha cabeça, ali era onde acontecia os programas da Angélica, da Eliana, sabe, assim. E eu ficava, eu quero ir lá, porque eu quero ir, e assim, né, na minha cabeça eu tava indo pra televisão, assim. Minha mãe e meu pai, eles preservaram essa memória por um tempo, assim, né? Essa ideia por um tempo, até eu conseguir ter uma idade mínima para eles me levarem. Eu fui no show de Sandy Júnior, depois Ruge, né? Assim, e para mim aquele lugar era espetacular. Então a gente tinha esse olhar mesmo, né? De devaneios e conseguia observar o mundo de um outro lugar, né? Eu acho que é um olhar criativo e da imaginação, né? A gente tem essa imaginação fértil. Fértil. Vai as ideias, né? Esse teu olhar de ir para a festa e achar que estava lá numa Sim, sim, televisão, esse teu olhar para a igrejinha era assim, ali tinha zilhões de histórias passando sim. pela minha cara. Não era só, não, tinha coisas acontecendo ali. E realmente é o criativo e o lúdico mesmo, que é a arte. E quando eu digo arte, não é só quem trabalha com você, fotógrafa, Sim, eu digo a arte de qualquer profissão, né? Você pega sim, uma pessoa que cozinha, tem uma arte ali, uma criatividade de misturar aquelas coisas, misturar aquelas coisas. E aí é uma alquimia que dá uma coisa que você come e já fala, meu Deus, você pode pegar a exato. receita igualzinha, tentar fazer na tua casa, usando, medindo, tudo, não vai sair igual, porque tem uma mágica que acontece com aquela pessoa e a criatividade, né? Quantas vezes você vai na casa Sim, pode, dia, de não sei o que, e fala assim, ah, vamos fazer um negócio ali. Entra, pega o que tem na geladeira, daqui a pouco vem e você fala, gente, uau, o que que é isso? um É uma arte banquete. mesmo, né? É o criativo, é essa potencialidade, né? De arranjar soluções e mudar coisas, né? Porque às vezes eu fico pensando assim, quando a gente fala de tá falando de grupo, a arte virou uma coisa muito segmentada para quem trabalha com o audiovisual, com imagem, com a literatura, com a escultura. Mas a arte, se a gente tivesse um entendimento maior do que significa a arte no sentido de ampliar o criativo, o afetivo, a troca, a interação, a gente ia descobrir que nas profissões, que às vezes as pessoas ficam enfadonhas na profissão, né? Porque é aquela coisa ali todo dia, aquela rotina, é porque ela não descobriu a arte de fazer aquilo. Se ela descobrir a arte da troca, do criativo, no que ela faz do cotidiano. Porque acaba que a nossa vida também artística tem cotidiano. Eu acordo, hoje, por exemplo, tem uma estreia de uma peça que eu vou fazer, aqui que eu estou ensaiando no Rio, na Escola de Samba Renascer de Jacarepaguá. Antes de fazer a live com você, eu acordei às 6 da manhã, fiz a bolsa do que as coisas que eu vou levar, passando os textos, as marcações. Tem uma rotina. É uma rotina isso. Né? Você acorda, tal hora, Sim, passa o texto, já deixei que estou aqui, já estou trocadinho, que eu vou sair daqui, pego minha mochila. Então, é assim, nessa rotina tem uma arte, tem um criativo, tem a rotina de quem trabalha em casa, a rotina de quem tem. A hora que ela tá, sei lá, se tá limpando, tá ouvindo uma música, ou arruma o vaso um pouquinho mais para cá porque a luz está bonita, aquilo é uma arte. Você chega e fala, nossa, eu não tinha pensado se colocar o vaso ali.
fica mais bonito, né? A Sim, arte das coisas. Vou colocar uma mesa para mim. Ah, não importa que é simples, não importa onde é. Mas aquele arrumar é uma arte. E quando você vê o negócio que tá bonito, você fala, ai, que coisa boa. a comida fica até mais gostosa, né? Tudo fica muito mais legal se a gente usa o criativo que a arte dá. Muito bom, ali. E eu queria, essa pergunta ela é para você, só que eu vou até adaptar, porque aqui eu vou trazer, se a sua trajetória fosse contada como um filme, mas eu vou ampliar, uma peça de teatro, qual cena que não poderia faltar de jeito nenhum? Ai, gente, é muito difícil nomear uma cena. Mas, ai, gente, peraí, uma cena que não poderia. Eu pisando num palco pela primeira vez. Até me arrepiei aqui. Tinha que estar. É uma emoção indescritível quando você põe o pé no palco pela primeira vez. E eu nem estou falando de casa cheia, da plateia. É olhar aquele espaço. E, e até o silêncio, o escuro daquele espaço, as ferragens ali, a luz não montada. Porque uma linha. Todo dia a gente, sobretudo no teatro, né? As outras artes também, televisão, cinema, né? Mas eu vou pegar do teatro que foi o que você puxou. A gente, quando entra no teatro para montar uma peça, a gente geralmente chega e a maquinária está toda no chão, né? A vara de luz, o som, o cenário, se tem. E aí aquilo vai se erguendo, vai indo para o seu lugar, aí alguém afina uma luz, alguém escuta, você escuta um gritinho dali, o outro que está afinando, o outro que fala, sai da frente que eu estou passando o carro. E aí você, doida lá, passando o texto no meio daquilo tudo, e aí tem um figurino, e aí chega uma hora que está tudo no lugar. E aí você escuta a plateia chegando, ocupando, aí vem o primeiro, o segundo, o terceiro sinal. Você viveu tudo aquilo ali e acabou. E acabou mesmo, porque aquilo não vai se repetir. É único. Eu acho E, lindo do teatro isso. e às vezes, assim, você ganha pra caramba. Tem dia que dá, pô, maravilha. E tem dia que você erra, que você fala, nossa, perdi aquela intenção. Nossa, fez isso aqui. E você sai martirizada daquele lugar. Opa, a plateia não viu. A plateia Sim, embarcou mas naquele você lugar. sabe, né? Mas a gente tem dia que você fala, nossa, hoje. Mas amanhã tem. Aí você vai arrasada e no outro dia você fala, você renova, porque é diferente. É outro dia. E é um lugar que a gente vivencia, talvez a gente vivencie num curto espaço de tempo, o que é a nossa vida. Todo dia, cada segundo é novo, não vai se repetir. As pessoas que a gente encontra ali, que a gente troca, uma padaria, no supermercado, na feira, no banco, sei lá onde você estiver, muito provavelmente também não vai se repetir, não vai encontrar. E vai ter fim, e vai ter um outro começo, e vai ter fim, e vai ter um outro começo. Você vai ficar na memória daquelas pessoas, que você nem sabe quem. E elas vão lembrar daquele momento que elas passaram ali para sempre. Eu assisti tal coisa, aquilo me marcou, aquilo. E você faz parte da memória afetiva de alguém. Isso é muito lindo, né? Isso é muito grandioso, né? É Precioso. lindo. Outro dia eu brinquei, eu tava aqui no. Eu falo pra caramba, né? Mas é um papo mesmo, é uma conversa nossa. Outro dia eu tava, um amigo fez aniversário aqui no Rio, eu fui jantar com ele e com um grupo de amigos. E aí tinha um rapaz, era uma pizzaria. Isso já aconteceu comigo várias vezes, mas essa eu acho que foi uma das mais recentes, foi muito engraçado. Estávamos lá conversando, rindo, nem vivendo, Sim. né? Nem era o estado de falar de trabalho, estava vivendo, se divertindo. Aí veio o rapaz servir pizza, ele olhou para mim,
Servia pizza, deu um sorriso, um sorriso. Ele sorriu para mim, sorri para ele. E vida que segue. Daqui a pouco ele volta, quando a mesa estava um pouco mais vazia, ele falou assim: posso te falar uma coisa? Eu falei assim, claro. Você fez parte da minha infância. Eu falei, não acredito. Ah, Eu falei, menino, assim, um homem feito, né? Por quê? Porque ele assistiu Chiquititas. Então, para Chiquititas, tem ele, um aquele tanto assim, momento, né? ele foi lá para os 10, 15 anos dele. E eu estava lá nos 10, 15 anos dele. Eu não conhecia até aquele momento. Sim. Mas eu estava na memória, quer dizer, eu não. A Shirley, que era o personagem que eu fazia, estava na memória dele e muito provavelmente, quando ele tiver filhos, e como reprisa toda hora, ele vai colocar os filhos para assistir. E eu vou estar lá de Uhum. novo, na memória dos filhos. Isso é muito precioso, entende? Isso é muito, muito incrível. Muito lindo. Muito lindo. Não, e é isso, né? Desperta na gente esse lugar mesmo, porque eu vou lembrar do dia que eu tava tomando um café quentinho ali e passou uma cena, né? Assim como a melodia de I Love Paraisópolis tem um lugar muito especial na minha vida, assim, né? E eu lembro que na época, eu tava até contando isso para algumas amigas esses dias, que eu comecei o negócio do Melozunga, porque a melodia começou com Bazunga, e eu falei, bora, Melozunga, 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 e o negócio foi ampliando. Cresceu, né? Virou. Tinha vários memes que era o casal Melozunga, era o Shrek e a Fiona, Isso. porque ele era todo grandão e ela toda Ai, zoada. e Então, assim, tá vendo? São personagens. A melodia é um personagem assim também, né? Tadinha, sim. ela era tão, 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 tão vilipendiada ali pelo mordomo, Uhum. que adorava chamar ela de favelada, e ela ficava brava com aquela. E que, assim, quando ela teve o poder, ela chamou ele de favelado. E tinha o romance, né? O romance com bandido, gente. Mas o era um Não, aquilo ali, o auge. E um bandido tão mequetrefe, um bandido amoroso, né? Quer dizer, que Ai, gente, foi o auge, assim. E eu lembro, o Márcio, assim, eu ainda tenho contato com o Márcio. Foi o primeiro trabalho de publicidade também que eu fiz foi com eles, de Bruta Flor Teatro, que inclusive acho que é hoje que vai estrear em São tem Paulo estreia, né? novamente. É, É. e assim, Texto do tem um Vitor, não é carinho do muito Vitor? grande. Oi? O texto é do Vitor, não é? Do Vitor Oliveira? Sim, Não, sim. o Vitor Não, era foi uma egrégora mesmo. um dos colaboradores de I Love Paraisópolis. Sim, sim. Não, eu lembro que quando eu fui para São Paulo para poder assistir, tanta coisa acontecendo, aí eu consegui encontrar a Lucy também. Enfim, tem um lugar muito especial na minha vida, não só como fã, mas sobretudo também como artista, como admiradora, como uma mulher preta, né? Quando eu lembro de uma vez que eu mandei uns presentinhos para vocês, e foi coisa feita à mão mesmo, assim, aí eu recebi foto de vocês eu fiquei, gente, aqui, tudo isso para mim, né, tá muito vivo, assim, sabe? Então, o artista, ele tem esse poder mesmo, né, de despertar na gente tantos sentimentos e muitos sentimentos bons, né? Nesse lugar de vida mesmo, assim. E o teatro, como você trouxe, ele traz esse lugar mesmo do aqui e agora, né? Isso é muito, muito potente, né? Só tem uma chance, é a vida mesmo, é o aqui e o agora. É agora. Exatamente. Tem agora. Mas Literalmente amanhã, uma vida amanhã muito esse mais. domingo não vai voltar. Sim, Amanhã já vou ter sofrido no sentido de ter acontecido outras sim, coisas e eu também não vou estar igual ao que eu to- estou hoje, né? Então, essa conversa, se a gente se repetir ela daqui a uma semana, ela vai ser completamente diferente. totalmente diferente. Então, a gente é essa transformação. Talvez a arte, a importância da arte esteja num lugar de lembrar para todos nós do aqui e agora. Aqui, E o que eterniza é memória e lembrança. perfeito, Helene, perfeito. E deixa eu te perguntar.
para além desse momento de pisar, né, num palco pela primeira vez, teve algum outro que você olhou e falou: caramba, eu dei certo? Esse caramba, eu dei certo, ainda não aconteceu e nem sei se um dia vai acontecer. E, Porque eu estou sempre em movimento e sempre em busca. Eu estou sempre. sim, O que, que pode ser? Mas tem momentos que eu falo assim: é isso mesmo, eu fiz a escolha certa. Isso sim, pronto. a escolha certa, sim. Eu segui na profissão que realmente faz diferença para mim. E eu não estou falando de sucesso nem de dinheiro, nada de realização pessoal mesmo, de mesmo no dia que não foi tão bom e dormir feliz com o que eu faço. Até ter o desejo de não parar, sei lá, ir até o último segundo, assim. Sim, sim. Até tá fazendo qualquer coisa, lendo, não preciso estar no, sei lá, mas qualquer coisa eu vou estar fazendo. Então, outro momento que não pode, que não é eu dei certo, mas vou falar do Domésticas, que foi meu primeiro filme. Sim. E fiz o filme, pô, que legal, fiz. E aí eu fui ao cinema, estava fazendo um outro espetáculo em São Paulo chamado Lusíadas. Fui ao cinema de novo com alguns amigos, sentamos na plateia, assistindo o filme. Acabou o filme. Aí uma amiga que nem mora hoje mais no Brasil, ela mora na Espanha, ela levantou e falou: Eu queria puxar uma salva de palmas porque a atriz que fez, uma das atrizes que fez esse filme está sentada aqui. Aí acendeu a luz do cinema, as pessoas aplaudindo. Eu assim, eu falei, caramba. Muito bom. Meio chocada, assim, Sonho porque é isso, você se vê desse tanto, gigante. né? Porque é uma tela de cinema gigante. E aí você se vê ali, e aí você fala, gente, sou eu mesmo, acontecendo. Passa um filme, né? É verdade. É porque as coisas acontecem na vida da gente, assim. Claro, Sim, você deseja. Quando eu falava assim, depois que eu entendi que era ser atriz, que eu fui lá e tal, comecei a fazer curso, você deseja, eu quero fazer isso, eu quero estar tal, eu quero estar, lógico, a gente sonha, sim, né? Mas quando aquilo acontece, você fala, é verdade? Aconteceu com o Domésticos uma outra coisa muito engraçada. Eu fui para Recife, para o Festival de Cinema de Pernambuco. sim. E aí fui para o Cine Guararapes, fui com o Fernando Meirelles, Sandro Olival, que eram os diretores do filme, assisti. A gente perdeu a hora do. Aí era uma época de festa junina, a gente se acabando nas barracas, as Ai, que coisas de delícia. festa junina. E assim, meio que, pô, a gente tá com o filme, né? No festival, e o Fernando, aquela tranquilidade de ser humano. Nando também, tal. Anunciaram, a gente perdeu o anúncio do filme, você vê como é que a gente tá. Anunciaram a gente tal. Aí alguém falou: vocês estão aqui, o filme corre. E tal, segurança aqui. E foi a primeira vez que eu vi o filme no cinema. Depois eu fui ver com esses amigos, mas no festival uma plateia gigante foi a primeira vez. Então teve um impacto de estar no festival, que é um festival gigante, as pessoas iam Sim. falar, me pediam entrevista, e aí, como é estar no Cine, e aí era entrevista, falando, fotógrafo, nunca tinha vivido nada daquilo, assim, mal tinha saído de São Paulo. O que Hotel, está banco acontecendo? esperando na porta, os crachás, entrevista no jornal da cidade, essas coisas tudo que. E aí a gente sentou.
Eu, o Fernando Meirelles aqui, o Nando Olival aqui, os três assim. Aí o Fernando falou assim, vai começar. Eu falei, é. Aí o Nando falou assim, boa sorte, boa sorte. Os três assim. Aí começou o filme. A gente foi assistindo, fazendo assim na cadeira, né? Os três, sem combinar. Muito engraçado. A gente foi fazendo assim na cadeira. Quando acabou, foi um aplauso, porque essa é uma característica do Festival de Cinema de Sim. Pernambuco. A plateia reage, se não gosta, ela vai. Se ela gosta, ela aplaude. Ela reage no cinema. E aí foi, nossa, a gente um olhou para a cara do outro e ficou assim. O Fernando falou, acho que deu certo. O diretor falou, acho que... E aí a gente saiu. Pisando nas nuvens. E assim, meio muito abrupto as mudanças, né? Por isso que eu falo que a arte é uma Sim. coisa com a vida que é muito assim. Ele tá aqui no normal e acontece uma coisa. Aí você fala, peraí, ontem eu estava aqui. O que foi que aconteceu que eu vim parar aqui? E tem uma coisa que eu gosto de fazer, assim, muito, assim, que a terapia me ajudou muito. Aliás, terapia é uma coisa incrível. Super recomendo. Acho maravilhoso. Acho que todo mundo tem que fazer. De verdade. Eu também, eu também. Acho que e que me ajuda muito nesse lugar, é que de vez em quando a gente precisa parar, ficar quietinha num cantinho que gosto. Não precisa fazer grandes viagens, não. Precisa parar e olhar o caminho que você percorreu. Porque o dia a dia é isso, é conta para pagar, coisas chegando, gente, coisas boas, coisas mais ou menos, né? Não tão boas, né? E às vezes a gente, na ânsia do trabalho, fala, pô, tô tentando tanto isso, tô tentando tanto isso, não tá rolando, não tá rolando, não tá rolando. Mas se a gente parar 2 minutos e olhar para trás, pô, tá rolando pra caramba, e tá rolando há muito tempo. Eu cheguei aqui, eu fiz isso, 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 isso. De onde eu saí mesmo? Ah, tá, da minha família. E olha quanta coisa andou. E isso faz assim, vamos levantar, sacode e vamos. Porque é importante mesmo, assim, a gente parar e olhar. Essa conversa mesmo. Nossa, lembrar lá da melodia, do casal Melozunga, de como foi aquela novela, dos parceiros. O Frank Menezes é o amor da minha vida. Assim, o Frank, eu, toda vez que eu falo para ele, eu falo assim, amor de minha vida, como você está? Porque eu era fã do Frank Menezes como ator, já. E ele na Companhia Baiana de Patifaria e tal. E eu tinha visto um seriado que chamava O Compadre de Ogum, que passou na Globo. Eu vi o Frank Menezes e falei assim, gente, que ator maravilhoso é esse? Virei fã do Frank. Um belo dia, estou lá para fazer a novela, conheci uma parte do elenco, outra não, quem me entra? Frank Menezes. E senta ao meu lado. E é um parceiro de cena. Na leitura eu falei para ele, olha, eu queria te dizer que eu sou muito sua fã, assisti com o Padre Diogo, morrendo de vergonha. E é uma das pessoas, o Frank Menezes esteve do meu lado. Essa novela marcou muito, porque quando essa novela começou, minha mãe tinha falecido recentemente. E o Frank Menezes foi meu grande parceiro. E ele não sabia, tem que esse detalhe. Eu não tinha dito que minha mãe tinha falecido, estava começando o trabalho e tal. Mas o Frank, instintivamente, estava ali comigo. Assim, nós ficamos, sei lá, 3 meses. Depois ele se mudou para uma parte, mas nós ficamos 3 meses ou 4 no mesmo hotel. Então a gente tomava café da manhã juntos. A gente ia para o projeto juntos. A gente gravava juntos. A gente voltava para jantar juntos. Então, assim, eu estava de manhã com o Frank falando assim: Bom dia, minha amada. Você já olhou o sol pela janela? Está um sol maravilhoso. Vamos tomar café da manhã. Descia para tomar. Então, eu descia para tomar café da manhã porque o Frank me tirava da cama, literalmente, porque era um momento difícil para mim. E ele fazia isso sem saber. Ele só soube no último dia que eu abracei ele e falei: Eu quero te agradecer porque você foi meu grande parceiro.
e porque você foi a pessoa que me deu colo num momento muito delicado, assim. Então, lembrar dessas coisas agora tá certo. Esses momentos de encontro é muito bom. É muito gostoso, né? E dava para sentir a sintonia, a sinergia de vocês dois em cena, né? E era muito engraçado, assim, acompanhar. E tinha verdade naquilo, justamente por essa relação que vocês criaram, né? E a gente se divertiu horrores fazendo. Não tem noção do quanto a gente ria. A gente e a equipe ria. Cada vez que ele soltava a favelada, você viu que a câmera fazia assim. A gente tinha que voltar porque deu aquela do riso. E a gente se divertiu demais, 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 demais. Na hora que que eu tinha virado, que podia sacanear ele, ele falava assim, favelado, que era o bordão dele, a gente rachava de rir. Ai, era muito bom. E foi um elenco muito divertido. No geral, a gente se divertiu muito nesse trabalho. Sim, Era sim, muito eu gostoso, amava. era uma equipe divertida. A Letícia, Ai, Cristina, Letícia também, gente. era engraçado. Tinha aquele cachorro gigante que babava, e o cachorro era temperamental, ele subia no sofá, não tinha quem tirasse, e às vezes tinha que passar a comidinha dele para ele sair, né? Ou na barra da roupa, e não sei o quê. Sim. E aí ele melava a minha coisa com a comida do cachorro, e o cachorro nada. Aí eu passava perto dele, nada. Aí eu falava assim, esse cachorro. Eu falava, Franca, esse cachorro não vai sair. Eu falava assim, amada, ele quer nos desestabilizar, mas não vou permitir. Eu falei, era muito bom. Ele tinha a personalidade do personagem de Letícia, né? Não tinha como, ele imprimiu ali. A gente ria demais, assim, das bobagens todas, assim. Era muito engraçado, era muito bom de fazer mesmo. Uma lembrança boa veio agora. Ah, muito gostoso, assim, uma nostalgia gostosa. E É. deixa eu te perguntar, pensando aí nessa trajetória, né, que trouxe uma coisa muito importante, que é a gente olhar para a nossa história com esse olhar, né, de olha o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né, o quanto eu consegui realizar. Tem uma frase que tem aparecido recorrentemente para mim, que é tudo hoje já foi um sonho, né? Tudo que eu tenho vivido hoje já foi um sonho, já foi um desejo. E muitas vezes nas angústias do dia a dia a gente não consegue olhar para isso, né? E aí eu queria saber o que é que, quais são os motores da sua caminhada hoje? Os motores, é a paixão pelo que eu faço. Sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu adoro, não, como dizem o popular, não tem tempo ruim. Tem acordar cedo, não tem ir dormir tarde. Posso estar cansada, claro, a gente cansa, Sim, a gente cansa, a gente fala, mas esse é 2 segundos, porque passa. o fazer é fazer o que a gente ama é sempre importante. Infelizmente, nem sempre as pessoas têm essa possibilidade de fazer, porque aí a vida atropela. Eu tive essa benesse de escolher uma profissão e poder viver da profissão que eu escolhi. Eu tenho consciência que é um baita de um privilégio. E que não é um privilégio assim, eu batalhei para ter. Não, batalhar todos nós batalhamos, mas às vezes pô, não rola, né? Contingência não vai. Então, o meu motor é eu adoro. E tudo que envolve o meu trabalho. Eu gosto da pesquisa, eu gosto ainda mais da pesquisa, do estudo, e de ficar lá até nos últimos 30 segundos. Eu falo, nossa, achei uma matéria agora falando disso, que é muito sensacional. E a gente já está Muito lá, já bom. está acontecendo. Eu gosto da cenografia, eu gosto da música, eu gosto do escrito, e eu gosto de ver os meus amigos fazendo. Sim. Ontem mesmo a gente estava jantando com o diretor da peça, dessa que a gente vai estrear hoje.
E tem um dos atores, todos são maravilhosos, que é o Complexo Negro a Palavra. A minha paixão do momento são eles. E aí eu fico, às vezes, olhando e me distrai do que eu tenho que fazer, assistindo prazerosamente, de verdade. E às vezes eu dou rio, de verdade. Assim, eu sei qual que é a piada, eu sei o que está acontecendo, mas faz tão sensacionalmente que eu morro. Então, esse é o meu motor. Eu olho e me alimenta muito olhar o outro fazendo também. Aí eu falo, Sim, e aí eu quero fazer, quero brincar junto aí, deixa eu entrar nessa roda aí. E esse é o coisa motor. linda. É, e dá para sentir ali, dá para sentir, e a gente percebe e é visível o brilho no seu olhar falando, né? O sorriso no rosto a gente, né, assim, já é marca registrada. Agora É. o brilho no olho, assim, sabe? É, de você contando, de você rememorando mesmo, assim, você fala, caraca, essa sensação é muito boa. Eu não lembro quem foi que falou, né, sobre não perder esse frio na barriga, esse sentimento mesmo visceral que vem quando a gente vai fazer coisas que a gente ama, né? E dá para sentir de você isso. Eu acho que tem uma coisa da curiosidade, de saber. Eu gosto muito da pesquisa, assim, Sim, de formas de dizer. E essa curiosidade, é isso, né? A gente vai hoje lá para a quadra, daqui a pouco. Aí ontem à noite a gente estava jantando, ele falou assim, aí, eu falei, não, eu vou acordar, porque eu quero passar cedo, que eu quero. E aí eu tenho certeza que a gente está lá ensaiado, que na hora que falar assim, é a hora, vai dar. Posso ir ao banheiro? 2 segundos. Porque tem, mas também é uma outra coisa mágica, né? Você deu a primeira palavra, faz assim, o seu estado muda completamente. Tem uma energia que faz assim, que te pega, te abraça e vai indo, vai indo, vai indo. Quando você vê, ih, acabou? Já? Aí você fala assim, agora que a brincadeira estava ficando boa, eu podia fazer outras coisas, mas é essa sim. magia. É lindo, é lindo. E aí, nessa magia toda, eu queria saber quais são as mulheres, né? Quem são as mulheres que te inspiram hoje? E já emendar com uma pergunta, com uma outra pergunta que é: você sente que você já virou inspiração para outras mulheres e como que você lida com isso? Inspiração tem muitas. As mulheres da minha família é uma grande inspiração. Sim. Eu venho de uma mãe progressista. Ela era empregada doméstica, mas ela sempre falou que a gente tinha que ter a própria vida, fazer as próprias escolhas, viver como a gente queria, ter a nossa independência financeira. Então, sou filha dessa mulher. As mulheres da minha família, todas, como eu falei, artisticamente, tem muita gente, né? Ruth de Souza, para mim, e eu tive a alegria de poder dizer isso a ela. Conheci a Ruth já, assim, passei uma tarde com ela e tive a ousadia de dizer isso, né? Falei assim, olha, me desculpa, cara de pau da pessoa ser sem explicação. Mas é que eu estava muito emocionada, primeiro de Sim. conhecê-la, de estar ali. É uma tarde. Ela me mostrou o programa que ela mais gostava, que ela tinha feito, que era Quarto de Despejo, quando ela fez. Era um caso verdade que ela fazia Quarto de Despejo, ela colocou pra gente assistir. E ela comentando sobre as cenas. Ó, Ai, gente, não entra no tinha momento, eu olhei como. pra ela e não dei conta, lágrima. E eu disse pra ela assim, eu falei, olha, eu me desculpa, mas eu quando era criança eu achava que eu era muito parecida com você, que você tem um olho grande, eu também tenho. Muito bom. E de fato, né, assim, ela, Léa Garcia, ai, eu não lembro o nome da atriz, é uma falha, mas eu vou, que fazia a tia Anastácia. Sim. Aí tinha uma É. outra também, a Chica Xavier. Tinha uma outra que fazia uma novela, uma bem forte, tinha uma voz para cima, assim.
Eu preciso saber o nome delas, isso é uma falha. A gente precisa nomear as pessoas, né? Porque quando a gente não nomeia, passa. Mas Sim, as sim. figuras importantes, porque era onde a gente se via, né? Aonde a gente se via. Então, aquilo, essas mulheres são. Agora tem tantas outras aí, enfim, na nossa atualidade, contemporâneas. Admiro Uhum, a todas, não vou falar o nome de uma, não, ou de outra, para não ter falha, mas. E não é política. sim. Não estou sendo nada política agora. Eu admiro a todas porque todas são grandes vencedoras. Nesse Aqui, ó, mercado que a gente a atua, Tati está me falando, colocou assim, Deni Ceni Pereira. Pereira, Tia Anastácia. Obrigada. São grandes vencedoras. A nossa profissão ela é muito desafiadora. E não é a falta de talento que tira alguém da profissão. É esse tempo de investimento, porque às vezes não acontece magicamente, não é no primeiro, não é no segundo, não no terceiro. Às vezes você leva anos trabalhando, aí vem uma oportunidade. E na vida que a gente leva, que precisa do famoso do dinheiro para pagar as contas, às Sim, vezes a gente é vencido por esse lugar. sim, Então, todas as que estão, eu devoto admiração, porque somos todos vencedores. A gente está conseguindo. Não é que a gente conseguiu, a gente está conseguindo. A gente ainda faz a sim. manivela girar, entendeu? Então eu tenho. Cada vez que eu ligo a televisão que eu vejo, eu falo. E aí eu vou no teatro e falo. Assisti agora uma companhia baiana, você está em Salvador, fazendo a gota d'água aqui no Sesc, no Vou Sesc pesquisar sobre. Copacabana. Eu falo assim, como a gente não conhece essas pessoas? Exatamente. Tanto de gente ali que você não conhece, que a televisão você conhece alguma, mas tem gente muito genial. Aí você vai assim, você vai... Os dois, porque assim, Cota d'Água é aquele musical gigante. Fizeram uma adaptação, são só dois atores em cena, Gente, contando essa história. De uma maneira linda. A adaptação é deles. Aí o figurino, o cenário, a interpretação. E do musical todo, eles só cantam duas músicas da peça. E falam, tem que admirar. não tem como, né? Não admirar. E é muito bom, assim, realmente você ter referência, né? Você ter espelho. Foi numa mesa que rolou aqui do Negritudes, e a Lued falou sobre isso, né? Dela ser daqui e ela sempre ter tido espelho, né? Dela sempre se enxergar ali, assim. E a gente sabe que temos muito a caminhar, obviamente, né? Mas que hoje a gente já consegue, né, se referenciar. E eu lembro que na época de I Love Paraisópolis, para mim, eu iniciei aquilo ali muito, sempre fui muito fã da Bruna Marquezine, mas naquele momento também eu estava na faculdade, a cabeça, né, ampliando horizontes, e aí se entender uma mulher negra nesse movimento, numa faculdade elitizada, que foi a que eu estudei, e aí quando entra Lucy, Dani, Tainá, Oli, cara, aquilo ali, e aí eu lembro, é o primeiro contato que eu tive com a Lucy, porque eu assinava, obviamente, né? Porque a gente sabe que o nosso nome é muito importante. Então eu assinava tudo, e aí a Lucy me manda uma mensagem falando no meu Instagram pessoal. É você que cuida do Instagram da novela, porque em algum momento se achou que aquele Instagram era um oficial da novela. A gente estava Tamanho aqui falando de incrível trabalho que você. você fez. Incrível trabalho que você fez. Aí eu fiquei, A sua página era mais legal que a página da novela. desculpa, gente, mas é isso. Sabe porque, para mim, o importante ali era muito falar sobre todo mundo. Porque geralmente, né, se tem essa ideia de que eu vou falar do protagonista, né, dos protagonistas e daquela parte ali da novela que chama mais atenção,
E aí eu comecei a me conectar com o escritor, com as meninas da maquiagem, né? Com todo mundo, assim, e ali todo mundo se via. Mas quando eu entrei em contato com vocês, foi assim, foi essa conexão mesmo, assim, e é uma sensação de reencontro, de reconexão. E aí no dia que a Lucy falou, ah, a gente estava aqui falando de você, e eu lembro que eu parei assim, eu falei, como assim, gente? O que está acontecendo, sabe? Então foi muito especial para mim, assim, e continua a ser, né? Porque esse carinho, ele continua muito grande. E eu queria saber, né, como que é para você essa coisa de ter se tornado inspiração para outras mulheres. Nunca, assim, às vezes algumas pessoas falam, nossa, a gente viu uma inspiração e tal. Mas eu também não estou sendo política e nem falsa modéstia. Sim, Eu entendo que eu vi numa leva, dessas todas que você citou, que povoou a tua geração e outras gerações que estão chegando, sim, se vê, né? E aí também começou a vir um trabalho nosso, nós começamos a entender também a nossa necessidade de nos colocarmos. sim, Hoje eu entendo isso melhor porque assim, eu tenho um caráter não de timidez, porque timidez não é um aspecto positivo, na verdade. sim, Tenho eu sou muito reservada. A minha vida particular, pessoal, é muito reservada. É uma escolha minha da vida, sim. né? E tenho a persona que é pública. Uhum, E aí eu comecei a entender, essas pessoas falam, precisa colocar, postar, se ver, não sei o quê. Eu falo, não, mas qual que é a necessidade? Hoje eu entendo a necessidade no que lugar? Uma pessoa que não mora nesse eixo, Rio, São Paulo, Salvador, grandes capitais, que moram nos interiores. É importante ela ver figuras como você e como eu, e usando o brinco que você está usando, o batom que você está usando, ou o detalhe do meu bracelete, eu com a cabeça raspada, você de trança. Por quê? Porque olha e fala assim, ah, eu acho que eu posso ficar bem assim. E ela tá usando maquiagem. Não, mas ela não tá com a pele. Ela é retinta como eu, mas a pele dela tá certinha. Ih, que legal. Eu posso usar. É esse lugar. E um lugar também de contar vitórias, positividades. O histórico das dificuldades conhecemos, faz parte. Né? Infelizmente, felizmente, sei lá, mas também as dificuldades ajudam a gente a crescer. Mas o lugar do positivo, olhar alguém e falar, uau, ela tá lá, ela tá fazendo a página dela. Nossa, formada, fotógrafa. E eu posso. Quando a gente vê um outro igual, parecido, realizando, você diz, eu posso. Então eu entendo que quando eu estou lá fazendo uma novela, quando eu estou no teatro, quando eu posto alguma coisa, às vezes eu faço ensaio fotográfico, não é para revista, não, é para postar mesmo no Instagram. Exatamente, nem é para esse eixo, é para as pessoas que moram no Brasil é muito grande. E teve uma novela que eu fiz, chamava O Tempo Não Para. E ela usava uma trança nítida. E aí teve um momento da vida que lá na caracterização tinha uma festa, só que fizeram lá um penteado com as tranças, porque também é isso, dá para fazer penteado com a trança, né? sim, E aí fez o penteado com a trança. E aí eu recebi uma enxurrada e falou assim, eu tenho um casamento e adorei esse cabelo. Como é que eu faço? E aí a gente teve a preocupação de fotografar de várias formas. Isso é muito bacana. Então, sim. entendo esse lugar de referência, nesse lugar onde a gente pode, eu não gosto da palavra empoderar, mas que a gente pode dar credibilidade para o outro também fazer. Ó, pode, É possível, vai né? ficar bonito. E você pode se ver e se achar bonita.
Não espere alguém dizer que você está bonita, não. Não espere alguém dizer que você está bonito, não. Diga para você, poxa, vesti isso aqui, então. Outra coisa que a terapia me ensinou é generosidade. E não é a generosidade, a gente aprende de criança a ser generoso com o outro, né? Uhum. Compartilhar, ter empatia. É importante mesmo, a gente tem que ter empatia, compartilhar as coisas com os outros. Mas para ser generoso com alguém, a gente tem que ser generoso com a gente primeiro. Então é olhar para a gente e falar assim, tá, eu sou direitinha, sou inteligente, eu tenho capacidade, eu tô bonita, eu vou vestir isso aqui, tá legal, tá bonito. Estou me sentindo bonita. Não é o Sim, outro dizer que você está bonita, é você se sentir bonita. Então a referência nesse lugar é, eu queria usar aquela roupa, eu queria usar esse brinco, a gente está usando. Poxa, aqui na cidade não tem mais nenhum parecido. Mas aí alguém vai falar, ele é grande. Mas eu estou me sentindo, ela usou, ficou bonita, vai ficar bonita em mim também. Isso nesse lugar sim. E nesse lugar eu acho que a gente tem um lugar de, de dar credibilidade às potências gerais das pessoas. perfeito, perfeito. Muito lindo. E você falando aí, eu lembro da primeira vez que eu botei um turbante e saí de casa lá em Betim. E aí foi uma experiência, né? Assim, bem social. Imagina. Porque, né, Minas, com todas as questões, né, que a cidade tem. E aí foi muito engraçado porque as pessoas começaram a me olhar e eu comecei a levantar mais o nariz. Passou uma pessoa numa van, né? Lá em Minas tem as vans, né? Que você pega para rodar a cidade e tal. E aí a pessoa gritou, maravilhosa! Na hora que ele gritou, eu falei, opa, alguém enxergou meu turbante. E aí eu comecei. E aí, quando mais me olhavam, mais como uma boa leonina que sou também, né? Criada por um pai leonino também. Mas aquilo para mim foi muito especial, assim. Foi muito potente, assim, sabe? Foi quando eu realmente comecei a me conectar com outras formas de ser, né? Então é muito lindo isso. Às vezes E a aí já pessoa gosta, mas não viu ninguém usando e fica com vergonha, porque não sim, tem julgamento. A gente vive em sociedade, não tem como falar, eu nunca pensei nisso. Pensou porque é isso, assim, alguém fala alguma coisa, está super. totalmente. Chega alguém fala alguma coisa, dá uma, Dentro de sobretudo quando dentro de casa. Sim, dentro de casa ou fora, e às vezes não fala nem por mal, fala para proteger mesmo. Fala, como é que vai ser com esse negócio na cabeça, minha filha? Como é? Eu tenho uma história muito engraçada da minha mãe, que eu tenho que compartilhar isso. Sei que a gente tá. Mas é assim, eu já fazia teatro, já trabalhava com teatro, mas assim, né? Teatro, as pessoas falam para mim, tá, você faz teatro, mas trabalha com o quê? Até hoje eu escuto essa pergunta, mas enfim, da vida. Aí, as pessoas, os vizinhos, perguntavam muito para minha mãe, falei assim, dona Odete, é estranho, né? Porque a Maria Olívia, que o meu nome de batismo é Maria Olívia, a Maria Olívia, ela tá sempre com um cabelo diferente, né? Às vezes, de uma época que era moda raspar o cabelo de um lado e ter um cabelo aqui, e alisava o cabelo, e uma hora tava com uma mecha vermelha, outra hora tava aqui tudo raspado, e aqui tinha cabelo, e as roupas, porque você fica assim, né? Eu pegava pano, enrolava o pano, dava nó, saía toda amarrada de casa, sei lá, você inventa umas coisas que não é usual. Eu ia na costureira, que a gente tinha costureira, né? Essa da época que as pessoas que a gente ia pra costureira fazer roupa. Não tinha loja, mas a gente ia. Aí chegava na costureira, eu quero um negócio, a costureira ficava assim. Dona Disse, me lembro dela perfeitamente. Dona Disse olhando para mim assim, falou, não, Dona Disse, é porque ele é assim, ele não é reto, ele é assim. Ela falou assim, mas isso aqui vai dar certo? Vai, Dona Disse. Então saía eu lá com as minhas. Ela falou, mas o que que ela faz? O que que ela faz? Aí minha mãe falou essa história muito engraçada. Eu acho, né? Ela falou assim, não, ela trabalha com um evento. Para não dizer que eu era atriz, porque era uma vergonha. Eu sou atriz, né? Menina que não vai dar em nada na vida, né? Jesus Cristo. Vou falar que ela trabalha com evento. E aí veio uma novela do Manuel Carlos, que a Giovanna Antonelli era garota de programa, mas dizia para os pais que trabalhava com evento.
dizer, sabe como é que era? Bairro. Os Meu vizinhos tomavam conta da Deus! sua vida mais do que qualquer coisa. Então, às vezes eu chegava à tarde, saía do teatro, às vezes algum amigo ia deixar em casa, nunca era o mesmo amigo, falava, mas cada dia vem um traz ela em casa. Às vezes ela chegou tarde. Eu nem sei, porque se eu olhava na rua, você não via ninguém. Ah, mas estava ali Mas escondidinho, aquela mostrado coisa na atrás da grama. cortina, estava sempre vigiando, porque se outro dia havia um assunto, né? E aí minha mãe desesperou. E eu estava fazendo, ia estrear Lusíadas. Desesperou e eu vi com o convite da peça. Falou, oh, mãe vai estrear, pai vai estrear. Tá? Família, quero assistir. Aí minha mãe saiu para os vizinhos tudo falou, não, ela não. Ela é atriz, ó, o nome dela tá aqui. Muito bom! Ela tá aqui, foi bonitinha. Bom, Ai, muito bom. a vida, né? E essas coisas do julgamento, assim. Porque Sim, pô, estranho, ela tá com uma roupa que não é usual. Que estranho, ela não tá. E não tinha nada demais. Eu tava vestida, bem vestida. Eu nunca andei pelada, nada. Nunca, nunca. Mesmo, assim, nada que pudesse afetar a moral social. Muito pelo contrário. Mas esse julgamento, ele atravessa muito. Às vezes você tem uma potencialidade muito grande de qualquer coisa, não tô qualquer coisa. Mas aí, por insegurança ou por medo que o outro vá, chega lá e diz assim: "Ah, eu não sei se é bom não". Aí você deixa de fazer. Por isso que na terapia me ensinou a ser generoso, ser generosa comigo mesmo primeiro. Pergunta lindo, lindo. internamente: é importante para mim? Se a resposta interna vier que é, faça. Ai, fulano tá usando tal coisa. Eu escuto muito isso. Ai, ridículo, tá usando. Mas quem é que tá usando? É você? Não é ela. Você não usa. Você acha ridículo? Não usa. Ela tem todo, ou ele tem todo o direito de usar como quiser, tá no corpo dele. Ai, um corpo grande com uma roupa PP. Ele tá se sentindo bem? Maravilhoso, meu amor. Viva a sua vida. Para mim, eu não acho bom. Não uso. Simples assim. Essas coisas fazem diferença. Com toda certeza, lindo, lindo. E aí, Oli, já caminhando, né, para finalizar, mas assim, ficaria a tarde inteira aqui fazendo um papo. Inclusive, o nosso café, por favor, quando eu for ao Rio, ou quando você vier aqui para Salvador, esse Eu café vou tem para que sair. Salvador. Eu vou para Salvador em novembro. Aí, Com então a a minha. gente vem se Aliás, eu vou encontrar. falar isso com você. Ó, negócios. Eu vou para Salvador 13, 14 e 15 de novembro, levando a minha peça Voar, é o que me põe de pé no Teatro Módulo. Ah, estarei lá, com certeza. E a gente vai tratar desse assunto aí. Pô, não Vamos, sabia que você estava em vamos, Salvador. E vamos fazer, vamos bombar esse teatro lá. Conto, vamos, vamos. conto com você profissionalmente. Para além Vamos junto. da pessoa, vamos conversar. Depois eu vou te dar um oi. Semana que vem eu vou te dar Sim, um oi. Olha, a gente sim. trata de vida pessoal. Semana que vem eu vou te dar um oi e a gente conversa sobre isso. Pronto, estarei aqui, tô aqui já, ó. Que beleza. Olha como a vida é. Pois é, Nada é por um nada acaso. pra. Eu não É, sabia que você estava em Salvador. Essa semana ainda falei com o diretor, porque esse diretor da peça que eu vou estrear aqui é o diretor que me dirige no Voar. Eu falei para ele assim, ele falou, como é que estão as coisas em Salvador? Eu falei, não peguei essa semana que a gente estreia aqui. Semana que vem que eu vou parar para sentar para esquematizar Salvador. E olha, bora. você está em Salvador. Estou aqui bem plena, já faz um ano. Vamos A tratar gente disso. vai conversar, quero muito. Eu também. Ai, ai. E Oli, acho que uma pergunta era para quem está ouvindo, né? O que você deixaria, mas acho que você falou aqui, acho que a terapia é um deles, sobre essa positivação da nossa história. Mas eu queria saber o que você diria para você mesma, de 10 anos atrás. Se olhasse e falar, se tivesse um reencontro com essa mulher 10 anos atrás, o que você falaria com ela? Tá tudo certo, segue aí. Prossiga. Segue aí, tá tudo certo.
Tá com, vai. O que não chegou ainda é o que não era a hora e vai chegar e tá tudo certo, segue em frente. Ai, que lindo, que lindo. E é isso. Eu queria que você divulgasse, né? Porque você vai estrear a peça agora, então divulgar suas peças, enfim, né? Sim, Tudo que tá nós para vamos, acontecer. nós vamos estrear no CCBB em setembro a Poesia do Samba, espetáculo com o Complexo Negra Palavra. Esse grupo trabalha aqui no Rio de Janeiro, fez Solano, Solaninho. É um grupo de homens negros, né? E é lindo o Legal. trabalho deles. E eu tive a honra deles me convidarem para fazer parte da Poesia do Samba. Então, estou eu, acompanhada de belos rapazes, Muito bom. atores incríveis, músicos, artistas sensacionais. E a gente vai fazer a Poesia do Samba, que é essa homenagem a esse gênero mesmo, né? Sim. Da letra mesmo, da poesia desses Que lindo. compositores. Às vezes o ritmo é tão maravilhoso que às vezes a gente não passa pela letra, né? E nesse a gente Uhum. passa a letra e você vai falar, uau, ele disse isso tudo, disse. Sim, total. E é isso, a gente estreia no CCBB, a gente vai querer, lógico, andar, mas com a peça, que merece andar, mas estreamos, ficamos aqui até de setembro a outubro. Sim. Em novembro estarei em Salvador, alô Salvador, Povoar é o que me põe de pé. Aí é o meu solo, é um encontro meu com a poeta Geni Guimarães e com Que a prosa de lindo. Marcelino Freire. Geni Guimarães é uma poeta daquelas mulher, é uma das inspirações de Geni Guimarães, uma poeta negra maravilhosa, contemporânea de Conceição Evaristo, são muito amigas. Conceição ganhou uma notoriedade maior para além do meio literário. E Geni é muito considerada dentro do meio literário, não foi tanto para o grande público, mas dona de uma poesia de. Ai, vou buscar para ler. E olha, não é porque eu estou fazendo a peça, Sim. mas é linda. Não conhecia essa poeta, quem me apresentou foi Marcelino. Uhum. Mas me chamou, eu fui fazer um projeto de teatro, e aí eu ia pegar um outro texto de Marcelino. Marcelino falou assim: um livro, acabei de lançar um livro, pegue esse texto, que eu acho que esse texto vai ficar bem em você. O Marcelino eu não discuto nunca. Quando ele fala, eu digo, tá certo, eu vou fazer. E aí ele falou assim, mas o meu texto só não dá. Olha, ó, generosidade dele nesse. Ele falou, mas só o meu texto não dá. Eu falei, como no só o seu texto não dá? Não, não, você precisa de uma base. E a base é Geni Guimarães. Eu vou te apresentar a poeta. Quando ele apresentou, eu falei, mas que mulher é essa? E ela teve presente, ela tem 70 e poucos anos, ela teve presente na estreia o ano passado em São Paulo. É uma fofa da face da terra. Uma Ai, que mulher lindo. mais potente, foi professora. O nome dela, estão falando, quando a gente não nomeia, as coisas passam. Ela tem escola com o nome dela em Tietê, que é a cidade que ela mora, assim, biblioteca, tamanha importância dela dentro da literatura. Você não faz isso de graça para alguém que não tem relevância. E Geni tem muita relevância. Foi prêmio Jabuti, tem livros com tradução em outros países, enfim. Eu estou falando isso que eu acho que a Geni tem que ser muito conhecida. Assim. Sim, É isso. reverenciado. É isso. Ai, Oli, obrigada. Que presente adiantado de aniversário. Tá chegando, Leonina. É muito bom acordar assim e bater esse papo tão rico assim, e tão verdadeiro com você. Com uma saudade mesmo, assim, sabe? De abraçar, de sentar e bater um papo. E conseguimos, né, fazer isso aqui de alguma forma e te ter aqui, né, nesse projeto que nasceu de uma inquietação, mas também desse meu movimento enquanto publicitária, mas principalmente enquanto artista, de entender que a gente tem muito a falar, né? A gente tem muito a dizer e muitas vezes a gente não encontra espaços para isso, assim, e a gente cria, né, os nossos espaços. Eu acho que isso é muito ancestral nosso, assim, então eu te agradeço do fundo do coração, né, por me ceder seu tempo,
a sua voz e tá aqui comigo, assim. Muito, Olha, muito obrigada. eu que te agradeço o convite e desejo que a página cresça muito. É tão importante a gente falar de positividade com afeto, com amor, né? É muito importante. E a gente precisa, cada vez. A gente fala sempre isso, precisa. Mas é verdade, porque o afeto é raro. E poder ter essa troca num lugar onde a gente está, uma manhã de sábado, falando de coisas positivas, falando de poder, de generosidade consigo, falando de empreender, empreender bem, e não com a expectativa do sucesso absoluto, mas da realização pessoal, isso é muito importante. Então, eu desejo que a sua página cresça, prospere e chegue a muitas pessoas, que Receba. transforme a vida de muitas pessoas, que seja alento para muitas pessoas. É o que eu desejo a Receba. você. Obrigada, meu amor. Obrigada. Em breve a gente se encontra pessoalmente. Não, daqui a pouco em Salvador, mas essa semana. Pois é. Não, essa semana você vai receber uma mensagem minha. Pode deixar. Estou aguardando já. Tá, Um certo. abraço apertado, Outro meu. enorme. Beijo Bom para dia todo para mundo que você. acompanhou aqui. Até breve. Tchauzinho. Tá. Obrigada por quem assistiu, gente.